Boa tarde, nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de agosto de 2022. Estamos registrando esse quebra-vento na zona urbana, um quebra-vento arbóreo, e uma maneira que os norte-americanos utilizam isso aqui para combater a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade ecológica, esse serviço ecológico, que é justamente reduzir o ruído na zona urbana. E aqui essa área é uma área de uma escola e o acesso ele é protegido, uma das laterais, com essa vegetação. Aqui nós estamos vendo que é uma pista, é uma rodovia, fluxo normal de veículo, mas desse lado nós temos esse quebra-vento e do outro lado a vegetação que compõe medidas de prevenção contra excesso de calor na zona urbana e prevenção contra enchente na zona urbana e equilíbrio do ciclo da água. Nós estamos aqui na época do verão, mas o céu está nublado, as nuvens estão sob o efeito benéfico das árvores. É por isso que nós não podemos plantar cacaúeira a pleno sol, porque aonde se tem área de cacaúeira a pleno sol, existem os buracos no ar que arremessam as nuvens para as partes mais altas em função do excesso de calor gerado por área de cacaúeiros plantados a pleno sol. Então isso aqui é uma lição, uma aula de ecologia prática, né? Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Eu estou aqui fazendo um registro aqui, uma caminhada na zona urbana e a média da paisagem aqui nessa região da Geórgia, de Lawrenceville até Atlanta, é essa aqui. Esse aqui é o panorama, é a paisagem de muita vegetação arbórea, herbácea e arbustiva na zona urbana. Graças a Deus. Maneira de evitar enchentes na zona urbana. Lawrenceville, Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022. Esta área é uma área de rodovia estadual e as rodovias mantidas pelo Estado. Uma área de escola e aqui é a velha tradição onde os ônibus de cada escola vão pegar os alunos nas suas respectivas áreas de residência. E aqui a gente observa um planejamento de construção de infraestrutura no perímetro escolar, mas a preocupação em dispor os reguladores naturais que permitem a formação de nuvens, impedem o excesso de poluição sonora, que são justamente as faixas de quebra-vento formado por componente arbóreo, arbustivo e herbáceo. E a preocupação em manter as vias públicas limpas com a coleta seletiva do lixo e mantendo o mínimo possível de solo impermeabilizado. E a presença da interferência humana no meio ambiente com altas tecnologias, mas usando a tecnologia para viver em harmonia com tudo que Deus criou, solos cobertos ou com
vegetação herbácea ou então com matéria orgânica que eles conservam sempre sobre o solo, como nós estamos vendo aqui nessa área de pinos. E essa área ela é antropizada, no entanto, sempre o solo recebe manejo para a contenção de erosão laminar. Em 1937, o estado da Geórgia lançou um projeto de manejo e conservação de solo. E aí, esse modelo de preservação ambiental permite que essa região não sofra com enchente e há uma boa formação de nuvem e precipitação pluviométrica, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui, ó, é utilizada para fazer a manutenção das áreas verdes nas residências aqui em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, em todas as regiões. Então a tecnologia é patente aqui. Vocês estão vendo que são diversos tipos de equipamento. Tudo é mecanizado, mas a preocupação é manter o equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui, são diversos tipos de equipamentos e esses equipamentos são utilizados na manutenção das áreas verdes aqui nos Estados Unidos. O que não falta aqui é tecnologia. Esse equipamento aqui é utilizado depois que é feita a poda da grama, para soprar e jogar a grama no local, o corte, né? A grama cortada no local adequado. E aqui tem outros equipamentos. A carreta é acoplada a uma caminhonete, cabine dupla. Então vocês estão vendo aí como que a sociedade norte-americana tem um equilíbrio harmonioso com o meio ambiente. E aqui a manutenção é paga. São empresas, microempresas que prestam serviço para fazer a manutenção de parques e jardins. Graças a Deus. Esses equipamentos, aqui nós temos 2 cortadores de grama. Esse equipamento aqui é utilizado para cortar grama. Essas empresas é que geram o emprego aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo ali a escada. Ela é utilizada para fazer a poda das árvores, corte de galhos e seleção de árvore para compor a arborização. São muitos os equipamentos. Isso aqui é a rotina de manutenção das áreas que são urbanizadas e são arborizadas. Aqui são os serviços, né, que são prestados. A empresa é a manutenção residencial e comercial. E o que a gente vê muito trafegando nas rodovias aqui são esse tipo de equipamento. Então, a tecnologia ela pode garantir o equilíbrio ambiental quando ela otimiza o ciclo da água e o componente arbóreo diversificado.
está aqui, né? Graças a Deus. Essa é uma região de cruzamento de rodovia estadual. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 29 de agosto de 2022. Graças a Deus. É da Cilton Matos dos Santos. Lawrenceville, Geórgia, dia 19 de julho de 2022, Estados Unidos da América. Estamos aqui fazendo um complemento de arborização na zona urbana, na frente da casa da nossa filha Rebeca e do nosso genro Steve. Estou aqui, graças a Deus, fazendo desse. E vamos plantar uma espécie arbórea. Nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, fazendo um complemento da arborização na zona urbana, na frente da casa da minha filha Rebeca. Aqui nós estamos com essa muda da Liquidambar Styrosiflua, que é uma espécie arbórea. Nós vamos fazer aqui o plantio dessa muda para complementar a arborização na zona urbana. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, nós estamos fazendo o plantio de uma espécie arbórea no espaço urbano aqui na frente da casa da minha filha Rebeca, e fazendo a conclusão do plantio. Nós utilizamos a adubação orgânica. Essa espécie aqui é uma espécie arbórea típica aqui dos Estados Unidos. O nome dela é Liquidambar Styrosiflua. E aqui nós vamos utilizar a cobertura seca para poder garantir a umidade do solo e evitar o aquecimento do solo. Isso é um trabalho de complemento de arborização, uma vez que aqui já existe uma arborização já equilibrada, mas esse espaço aqui de gramado a gente está fazendo uma ocupação, fazendo uma variação de espécie arbórea. Aqui nos Estados Unidos da América, sempre eles utilizam esse cordão verde arbóreo, que é um quebra-vento e também serve para diminuir a poluição sonora. Por trás dessas árvores que vocês estão vendo aqui, estão as residências. E essas árvores são utilizadas para diminuir o ruído do tráfego de veículos nas rodovias. Como vocês observam, as árvores são frondosas, são árvores porte alto. E observem que o fluxo de veículos é intenso. Mas aqui nos Estados Unidos eles utilizam essa estratégia de a parede verde quebra vento ou quebra a poluição sonora na zona urbana através das árvores, e continua utilizando calçada intercalada com gramado, como vocês observam aí no fundo. Então é interessante essa proposta. Eles têm uma boa sintonia e são bem resolvidos quanto à questão ambiental. Vocês estão vendo lá atrás as casas
residências e as árvores fazendo quebra-vento, contemporizando a temperatura e diminuindo a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade, presta esse serviço ecológico e é redução de ruído. Graças a Deus. Aqui nos Estados Unidos da América, sempre eles utilizam esse cordão verde arbóreo, que é um quebra-vento e também serve para diminuir a poluição sonora. Por trás dessas árvores que vocês estão vendo aqui, estão as residências. E essas árvores são utilizadas para diminuir o ruído do tráfego de veículos nas rodovias. Como vocês observam, as árvores são frondosas, são árvores porte alto. E observem que o fluxo de veículo é intenso. Mas aqui nos Estados Unidos eles utilizam essa estratégia de a parede verde quebra vento ou quebra a poluição sonora na zona urbana através das árvores. E continua utilizando calçada intercalada com gramado, como vocês observam aí no fundo. Então é interessante essa proposta. Eles têm uma boa sintonia e são bem resolvidos quanto à questão ambiental. Vocês estão vendo lá atrás as casas, residências e as árvores fazendo quebra-vento, contemporizando a temperatura e diminuindo a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade, presta esse serviço ecológico e é redução de ruído. Graças a Deus. Debaixo de árvores frondosas, a família desfruta o que tem de melhor no conforto da zona urbana, conforto ecológico, sensação térmica. A presença humana ajudando o meio ambiente. Eles fazem a cobertura morta utilizando a biomassa vegetal, e sobre essa biomassa de forma espontânea aparece a vegetação herbácea. Isso contribui para diminuir a temperatura na zona urbana, né? A gente observa que o solo está sempre protegido. Existe um baixo percentual de solo impermeabilizado. Essa árvore aqui é um pinus e existe uma predominância do pinus aqui, mesclado com outras espécies arbóreas. Sempre a perspectiva das casas debaixo das árvores. E as cercas vivas formadas de árvores. Estamos saindo de Lawrenceville com destino a Duluth, estado
da Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos fazendo uma reflexão do espaço urbano aqui nos Estados Unidos da América. E aqui todo o desenvolvimento urbano, ele tem um respeito à preservação dos recursos ecológicos. Aqui a área de comércio, a presença de vegetação herbácea, arbustiva, arbórea, calçada mínima, gramado alternado com calçada, estacionamentos com componente arbustivo e arbóreo. A tecnologia existe, mas tem um feedback com a harmonia de respeito aos reguladores naturais do meio ambiente, um planejamento de ocupação urbana com esmero voltada para a construção de paisagens, onde existe um critério de seleção de árvores de portes mais baixos, como essas aqui que nós estamos vendo, para evitar o conflito com a rede elétrica, né? Cabos de alta tensão. E as calçadas são mínimas, respeitando a vida das árvores. Eles não blindam a periferia das árvores com calçada. Residências intercaladas com árvores. Aqui nós vemos um quebra-vento e acesso à rua com quebra-vento arbóreo diversificado. Aqui nós temos uma clínica de massagem e acupuntura, e a calçada existe asfalto, mas o estabelecimento está cercado de árvores nas laterais, no fundo. E as árvores jogam folhas secas, galho seco, fruto sobre o solo que está em condições de receber todo o material da massa biológica que é lançado. Então as águas das chuvas infiltram, porque o solo não está totalmente impermeabilizado na zona urbana. Aqui nós temos uma área de um posto de lavagem de veículos, e as árvores têm destaque aqui sempre. Os comércios estão rodeados de gramados, árvores de baixo porte, árvore de porte mais alto, e o céu está sempre nublado, à disposição de bom volume de nuvens, onde evita a formação de ilhas de calor. Essas nuvens não são dissipadas porque as árvores impedem a formação de ventos quentes e secos que se deslocam mais rápido. Então a ideia de ocupação urbana aqui nos Estados Unidos é uma ideia que segue os princípios ecológicos que a gente vê nos livros de ecologia, de sustentabilidade, e sempre a tecnologia respeita os
reguladores naturais do meio ambiente. Aqui nós observamos nas imagens a temperatura é contemporizada com o balanço hidrológico da atmosfera que as árvores promovem. Não há desbalanço hidrológico na atmosfera, no microclima urbano, em função desse panorama que nós vemos aqui nas imagens. As encostas na zona urbana, os solos estão cobertos. A manutenção dessas árvores é um critério que eles têm e seguem à risca. Existem empresas especializadas para evitar esse conflito entre árvore e o urbano. Aqui nós estamos vendo uma zona urbana onde o paisagismo predomina com uma estética de arranjos seguindo o ecossistema, e os norte-americanos têm um respeito muito grande por esses valores ecológicos. E a manutenção das vias públicas limpas. E ali nós estamos vendo as barreiras com árvores. Eles utilizam muito barreiras arbóreas para minimizar a poluição sonora urbana. E aqui são cortes da estrada em área com rochas. No entanto, eles utilizam muito mulch debaixo das árvores. E quando vai diminuindo o material, eles até vão colocando de forma manual e vão cobrindo o solo. Mas devido a esse volume de manto vegetal arbóreo, a própria natureza, as árvores vão lançando sobre o solo material oriundo da reciclagem ecológica, né, que as árvores vão fazendo de todo esse material que é gerado. Rampas cobertas com algumas leguminosas, são regionais. Eles fazem uma intercalação de árvore de porte baixo e com árvore de porte mais alto, para garantir a interceptação das chuvas na zona urbana e transformando realmente, mantendo as árvores como o melhor ar-condicionado que Deus criou para nos beneficiar. E Deus demonstra o amor que Ele tem para conosco quando criou as árvores e a biodiversidade, para que essa biodiversidade preste serviços ecológicos que a tecnologia não tem condições de substituir os reguladores naturais. Então isso aqui é um exemplo que a agricultura brasileira precisa seguir, e também a ocupação urbana, aquela região do Vale do Jequiriçá. Se tivesse esse critério aqui de ocupação urbana, eles não iam transformar aquelas áreas mais altas da periferia das cidades, Laje, Mutuípe, Ubaíra, da predominância de pastagens. Eles deveriam conservar a mata ciliar na sua integridade, na periferia, né, às margens do rio Jequiriçá, e iriam arborizar as pastagens
porque a gramínea tem uma eficiência baixa de evapotranspiração em relação às árvores. E isso, na ausência desse componente arbóreo, que nós estamos vendo aqui, ó, aqui é na zona urbana, na ausência do componente arbóreo, o solo ocupado com gramínea começa a ficar um solo de impermeabilidade, as águas vão correr e no processo de mecanização sem sustentabilidade, o solo vai se expor e as chuvas vão provocar a erosão laminar, que por sua vez vai provocar assoreamento dos rios. Nós estamos chegando aqui no ponto que nós vamos estacionar. Aí vocês estão vendo aqui o estacionamento arborizado, ó. Isso na periferia da rodovia. Estados Unidos da América, dia 8 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos nos deslocando de Duluth para Lawrenceville, na Geórgia. E estamos em plena rodovia com destaque para a qualidade da manutenção, construção das rodovias e a conservação da sinalização de pista, sinalização avivada, sinalização que está sempre conservada para dar garantia de segurança ao proprietário de veículo que paga imposto, para que isso possa acontecer na prática. E toda a engenharia urbana, ela não esquece de trazer soluções para fazer frente ao aquecimento global. E a prova disso é o volume de cobertura vegetal arbórea que existe nas margens das rodovias, e na periferia da rodovia nós temos o espaço urbano, que dispõe de uma estrutura vegetal capaz de minimizar os efeitos da ocupação humana no solo urbano. E a periferia das rodovias dispõe de faixas extensas e largas de gramado, e entre as rodovias e as residências sempre esse perfil de quebra-vento arbóreo diversificado. E quando nós
temos acesso às ruas, nós percebemos que entre as residências existem talhões de árvores que permitem a formação de um microclima de sensação térmica agradável e a predominância de ventos úmidos que fazem com que a sensação térmica seja bem agradável. Bibi. Vai dormir, Bibi. Mas por que você não dormiu, meu pouquinho? Hã? Aqui você pode viajar 4, 5, 6 horas ou mais. E tanto na zona de rodovia como na zona urbana, nos bairros, esse é o padrão que existe aqui nos Estados Unidos, nessa região. Como é que o urso faz? Cadê, Flor? O urso é? Dá tchau pro ursinho, dá. Tchau, ursinho. Tchau, ursinho. Tchau, ursinho. Tchau. Tchau, au, au. Tchau, au, au. Tchau, au, au, au. In 1,000 feet, turn right onto Rosemont Drive Northwest. Lawrenceville, Geórgia, dia 2 de julho de 2022, Estados Unidos. Aqui quem fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos chegando em casa. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, de Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Estamos aqui na casa da nossa filha Anne Rebeca e do nosso genro Steven. Graças a Deus, avaliando os serviços ecológicos das árvores na proposta de arborização da zona urbana. Essas árvores têm média de 70, 80 anos de idade e elas contribuem com a adubação orgânica do solo, lançando galhos, folhas, flores e frutos. E esse material vai caindo sobre o solo, vai se decompondo e enriquecendo o solo com humus, o que permite uma absorção das águas da chuva e a captação, interceptação das águas da chuva pelas copas das árvores. Isso impede os sinistros das enchentes na zona urbana, graças a Deus. E eu estou fazendo aqui a coleta desse material já decomposto, a matéria orgânica está sobre o solo,
para utilizar na adubação orgânica de paisagismo no jardim aqui da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Steven, dos meus netinhos a Chloe e o Felipe. Estamos aqui dia 13 de julho de 2022, graças a Deus, dia ensolarado, e nós estamos na época de verão aqui nos Estados Unidos. No entanto, a vegetação arbórea, ela otimiza a formação de temperaturas amenas e também impede a impermeabilização dos solos. A gente observa que as casas são bastante arborizadas. Isso é um padrão aqui da cultura ecológica do povo norte-americano. Dacilton Matos dos Santos, Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Nós estamos fazendo aqui uma avaliação ecológica dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, componente arbóreo diversificado na zona urbana, e o solo está sempre num processo de absorção de água, armazenamento, e através das árvores existe a evapotranspiração das águas da chuva e recuperação no processo de sucessão ecológica secundária ou terciária. A gente observa aqui no fundo o componente herbáceo diversificado, que à medida que as árvores vão lançando galho seco, folhas, flores e frutos, esse material vai se decompondo no solo, e a vegetação herbácea, ela é beneficiada e ela é formada de forma intensa, e a gente observa esse verde no fundo sobre o material que vai sendo incorporado no solo. A vegetação herbácea, ela germina, as sementes são germinadas e o solo está sempre coberto. Tanto a cobertura verde, como algumas falhas que aparecem aí, meia cinza, isso aí não é solo descoberto, isso aí é matéria orgânica sobre o solo. Vocês estão vendo aí? Esses buracos secos, isso aí é matéria orgânica sobre o solo. Então, para combater enchente em zona urbana, em qualquer parte do mundo, principalmente aí no Brasil, nós devemos trabalhar com essa perspectiva. E aqui não é o poder público que faz a manutenção de gramado, não manda roçar as frentes das casas. Então, cada proprietário é que faz a manutenção do seu jardim, que evita jogar lixo nas vias públicas, que desobstrui aquelas canaletas que vocês viram aí a céu aberto. Periodicamente, cada proprietário de casa é que faz a manutenção do seu gramado e da frente das suas casas, né? Que aí no Brasil é o contrário. O poder público gasta muito dinheiro penteando frente de casa, até de pessoas que são de alto poder aquisitivo. Então é necessário ter um trabalho de educação ambiental em todos os níveis culturais, seja de jardim de infância, né, as primeiras letras, o primário, o fundamental, a universidade, o PhD, o doutorado. Todos nós somos carentes de educação ambiental. Então, quanto mais educação ambiental e vivência dessa educação ambiental, menos enchente, menos seca, menos incêndio e menor taxa de aquecimento global. Graças a Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América,
dia 13 de julho de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Esse material aqui é o material que as árvores vão lançando sobre o solo, folhas, frutos, galhos. E à medida que o tempo passa, esse material vai sendo depositado de forma espontânea sobre os solos aqui da zona urbana de Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América. Esse material eu coletei e ele é oriundo dessas árvores que vegetam aqui no fundo da casa da minha filha Anne Rebeca e do meu genro Steven. As casas são arborizadas e muito solo que são permeabilizados, são solos permeáveis, e a presença bem insignificante de solo impermeabilizado. As casas são arborizadas, os solos são protegidos, o que permite a infiltração coordenada das águas da chuva sobre os solos da zona urbana aqui na Geórgia. E a gente observa que o padrão é um padrão da consciência ecológica que as pessoas têm aqui. Isso é um fator muito interessante para que nós possamos implementar aí no nosso país, no Brasil, a educação ecológica. A importância desse material sobre o solo, que já vai ser um grande fator que impede a formação de enchente na zona urbana. Solo protegido com árvores, e essas árvores elas permitem a infiltração equilibrada da água e da chuva no solo, interceptação das águas da chuva pelas folhas, pelas copas das árvores, e formação de nuvens, onde o vento não dissipa as nuvens, porque o ar permanece úmido. Essa umidade é garantida pela presença indispensável das árvores. E essas árvores promovem a produção dessa matéria orgânica, que agora eu vou utilizar, graças a Deus, para a formação de paisagismo aqui nessa área de gramado aqui da casa da minha filha Anne Rebeca, meu genro Steven. Essa área nós vamos fazer uma arborização, complemento de arborização, e utilizando espécies frutíferas que são multifuncionais, como figo, pêssego, mirtilo, maçã, para que a gente possa usufruir, enriquecendo a dieta alimentar com espécies arbóreas e arbustivas que são frutíferas. Ali a gente observa a presença de árvores, a diversidade de árvores, tanto na frente das residências, como também no fundo. Então essa residência aqui, esse conjugado aqui, esse módulo, embaixo garagem, em cima residência, do lado é o complemento da residência da minha filha Anne Rebeca, mas no fundo a gente observa a presença de árvores. Também na casa vizinha, nas demais casas, e o solo está sempre protegido com gramado. Esse barulho que a gente ouve aí é o pessoal utilizando máquina para fazer a poda, né, das gramas, dos gramados.